Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Nós vamos iniciar a nossa leitura, 74 dia de 100, 74 de 100 para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, no sangue de Jesus, nos ajuda, nos capacita, tira todo impedimento, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da leitura da Tua Palavra. Te peço graça, te peço auxílio do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nós possamos entender, compreender e fazer uma exegese da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes, do capítulo 9 ao 16. Isaías, né? Nós vamos ler Isaías, do 9 ao 16, do 9 ao 16 e 1 Timóteo, né? Carta a Timóteo, do 1 ao 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ídolo e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel, e todo este povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de espírito dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devoraram a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para que o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, e em um mesmo dia o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é cauda. Um probleminha técnico, mas estamos ao vivo novamente. Lendo a Bíblia em 100 dias, né? Isaías do 9 ao 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devoradores. Pelo que o Senhor, forte, hein? Pelo que o Senhor não se regozijará com seus jovens, não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas,
e malfazejos, e toda boca profere doidices. Contudo, isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Pelo que o Senhor não se regozijará com seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se aterá no amaranhado da floresta, e subirão aos altos espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo. Ninguém poupará a seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda assim não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim e Manassés, ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a mão do Senhor. Ai dos que olha só. Ai dos que decretam leis injustas e das escrivãs que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, para arrebatarem o direito do aflito do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis, vós outros, no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a perdição da ruína da Síria. Porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a obra no monte de Sião em Jerusalém, então visitaria o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos, e achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxar por ela? Como se o bordão movesse aos que o
levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrace e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia, ó porta-bandeira, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Olha só, os resíduos se converterão. Porque ainda que o teu povo, o Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara, contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Ayate, já vai passando por Migron e Micamas. Lança sua bagagem, já vão passando, já se alojam em Gebá, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gibim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nob, acenerá com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 11. Porque brotará do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro. Olha só. No período milenar. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e eu, já desmamado, meterá a mão na cova do basilisco,
Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a entender a mão, para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio, com a força do seu vento, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessar com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu à terra do Egito. Isaías capítulo 12, profeta maior. Vem comigo na palavra. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás, Isaías 12, e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha só. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu vou repetir: grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías capítulo 13. Peso da Babilônia que viu Isaías filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhe com a mão, para que entre pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Olha só, flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela.
porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e o seu olho não poupará os filhos. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras dos desertos repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão, umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegado o seu tempo, e os seus dias não prolongarão. Isaías 14, vem comigo na palavra. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e chegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos, por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te quiserem servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo, até as faias se elejam sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, capítulo 17, é o Seol. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichinhos te cobrirão, como caíste do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens.
e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles fazem com honra cada um na sua casa, mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados, a espada, como os que descem a covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidade, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos e o filho e o neto, diz o Senhor. Reduzi-la à possessão de corujas e a lagoas de águas, e varre-la-ei com a vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Eu vou repetir. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu furor será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguro. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado, que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo. Peso de Moabe, certamente em uma noite foi destruída. Ar de Moabe, e foi desfeita certamente em uma noite. Foi destruída aqui de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom, e aos lugares altos a chorar por Nebo, e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e todas barbas será raspada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Hesbom como Eliade anda gritando, até Jaza e ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamarão, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Desculpa. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugirão os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, que vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nihim serão pura assolação, porque se secou o feno
definhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram, e os que guardam ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue. Porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões, contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Capítulo 16 de Isaías. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançando fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados, e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Ó Moabe, serve-lhe de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um tronco se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do furor da sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe. Todos uivarão, gemeis pelos fundamentos de Kir-Hareset, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom é a vinha de Sibisma. Enfraquecerão os senhores das nações, talarão suas melhores plantas, vão chegando a Gezer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibimá, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliabe, porque o júbilo dos teus frutos te verão, e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo, e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas dos lugares. Eu fiz cessar o júbilo. Olha, eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora, falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais anos de assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. E o resíduo será pouco, pequeno e impotente. 17 de Isaías. Capítulo 17 do profeta maior Isaías. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver que os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. E o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos, e será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cegas as espigas, e será também como os que colhem espigas no vale dos Refaim, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizerem seus dedos
nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares, abandonados nos bosques ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que a plantares, a cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta polida e um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes o vereis, e quando se tocar a trombeta o ouvireis, porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarnamentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Terminamos aqui no Antigo Testamento, 74, isso, né? 74 de 100. Nós lemos do 9 ao 16. Era do 9 ao 16, eu li um pouquinho. Passei 18. E 2 capítulos a mais. Eu li 2 capítulos a mais. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos para Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 2. Já era para mim terminar, só um detalhe aqui, já era para mim ter terminado a leitura, porque eu li 2 capítulos a mais do Antigo Testamento, mas amém. Vamos para Timóteo, do capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas,
querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando-a, a qual alguns fizeram naufrágios na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos e permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Amém? Concluímos aqui a leitura 74 de 100. Amém? Graças a Deus. Concluímos a nossa leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só foi possível pela graça. Tudo pela graça. Amém? Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por finalizarmos, concluirmos esta leitura, 74º dia de 100, 74 de 100. Eu te agradeço, obrigado, que essa palavra possa ficar cravada, guardada, depositada pelo Espírito Santo no nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.